Fala galera do YouTube, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráfico de pizza. Então vamos aprofundar nesse assunto, vamos entender a importância do gráfico, como ele é usado no mercado de trabalho, qual o contexto, como construir, como estruturar a base para o teu gráfico de pizza e muito mais, ok? Desde já, se inscreve no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI, de VBA, enfim, aqui no nosso canal da Atuar Cursos, então se inscreve e, cara, sempre acompanha a gente por aqui. Além disso, deixa o teu like no vídeo, o teu like é muito importante para a gente poder espalhar mais e mais esse vídeo para outras pessoas, ajudar outras pessoas, assim como a gente vai te ajudar nesse exato momento. Beleza? Por fim, não esqueça que o download desse arquivo aqui, que eu vou utilizar para poder te ensinar um pouco sobre gráfico de pizza, tá aqui embaixo, né? Tá o link do download aqui. Então, abre aqui a descrição do vídeo, que tem o link para download do material da aula que eu vou te ensinar aqui agora. Beleza? Então, sem mais delongas, sem mais blá blá blá, bora pro conteúdo de hoje. Partiu! Maravilha, então. Repara que aqui eu tenho uma base com registro de vendas que foram realizados, né? Eu tenho o código da venda, por exemplo, 88458, 22500, 23351, 40897 e assim vai. Então, conforme uma venda vai acontecendo, a gente registra dentro dessa base da minha empresa, por exemplo. Ok? Eu tenho o produto que foi vendido, uma bola de basquete, chuteira marca A, camisa time XXX, chuteira marca B, bola de basquete, chuteira marca A e assim vai. Eu tenho o SKU daquele produto, ou seja, o código daquele produto. Beleza? Eu tenho, cara, vários produtos. Então, ao invés de me referir a ele somente como o nome do produto, eu coloco o SKU, né, que é o registro daquele produto ali, beleza? Eu tenho o valor de venda daquele produto, beleza? A bola de basquete tem um valor de R$ 119,90, a chuteira marca A tem o valor de R$ 999,90, a camisa time XXX tem o valor de R$ 289,90, a chuteira marca B tem o valor de R$ 749,90 e assim vai. Eu tenho a região em que a venda aconteceu, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e etc. Eu tenho o estado em que a venda aconteceu. Eu tenho o tipo da venda. Se a venda foi via site, venda direta, loja física, aplicativo, um pouco mais aqui embaixo, ó. E assim vai. Então é uma base em que eu tenho registro das minhas vendas. Beleza? E em cima dessa base que eu quero estruturar o meu gráfico de pizza. Que eu quero entender, por exemplo, o percentual, né, do valor vendido por região. Que eu quero entender quantas vendas que eu fiz por canais, pelo site, por venda direta, por loja física, por aplicativo e assim vai. Beleza? Então é exatamente essa base que a gente vai utilizar para poder fazer o nosso gráfico de pizza. Então é dessa base que o nosso gráfico de pizza vai puxar os dados, né, para a gente poder analisar os indicadores e tomar decisões relevantes. Sobre o gráfico de pizza, eu acho que é legal demais a gente estar alinhado sobre a utilidade do gráfico. Show. O gráfico de pizza, ele é comumente usado em momentos em que você quer fazer análises um pouco mais curtas, com menos informações ali. Justamente para que na fatia da pizza não fique várias informações, várias fatias ali da pizza. Né? Não fique, por exemplo, 50 fatias. A gente consiga ver 4, 5 ali, mais ou menos no máximo 5 ali, 6 fatias, para a gente poder olhar, bater o olho e tomar uma decisão relevante. Né? Então o gráfico de pizza ele é muito utilizado em casos como esse, de forma simples e direta, quando eu tenho poucas informações ali para eu poder tomar uma decisão. Então, por exemplo, olhando para a nossa base, em qual contexto que a gente poderia encaixar esse gráfico de pizza? Eu poderia analisar muito bem o valor vendido por região. Cara, eu tenho a Sul, Centro-Oeste, Sudeste, eu tenho a Norte, eu tenho a Nordeste um pouco mais aqui embaixo, e assim vai. Então eu tenho, cara, 5 regiões, eu consigo saber o valor vendido por região. Tipo de venda, eu tenho, por exemplo, quantas vendas foram via site. X vendas, 30 vendas, 40 vendas, ou percentual, até melhor, é mais comumente usado. Por exemplo, 30% das vendas da minha empresa foram feitas via site, 40% foram feitas via venda direta, e assim vai. Então, o gráfico de pizza, para poder fechar essa introdução aqui contigo, ele é comumente usado com poucas informações, né, com cerca de 5, no máximo 6 fatias ali dentro do mercado, e muitas vezes associado a percentual da minha pizza. Então, dentro da minha fatia ali, dentro da minha pizza completa, na verdade, né, eu tenho 20% que foram vendas via site, ou 20% que foram vendas de Santa Catarina. E assim vai. Para estado, talvez não valeria tão a pena, né? Cara, que eu tenho múltiplos estados aqui e a minha pizza ia ficar muito fragmentada.
Beleza? Então, para alinhamento aqui, a gente comumente utiliza o gráfico de pizza com percentual, né, com o valor em termos de porcentagem e, além disso, com um número reduzido de fatias, justamente para poder facilitar a tomada de decisão, a análise dos indicadores e assim vai. Então, sem mais delongas, qual é o primeiro passo para você poder construir o teu gráfico de pizza? Qual é o gráfico que a gente vai fazer aqui? Eu quero fazer um gráfico do valor vendido por região. Então, por exemplo, quanto que eu vendi na região sul? Repara, essa linha 2 aqui, ela me informa que eu tive 119,90 na região sul. Mas a linha 5 também, 749,90 na linha sul. Cadê? A linha 11 também, aqui ó, 99,90 na região sul, né? Mais um pouco aqui embaixo, cadê? A linha 28 também, 999,90 que eu vendi lá na região sul da chuteira marcar. E assim vai. O que eu quero? Eu quero saber a soma de todo o valor vendido na região centro-oeste, a soma de todo o valor vendido na região sudeste, de todo o valor vendido na região norte. E assim vai. Beleza? Então, o gráfico de pizza que a gente vai fazer aqui é exatamente esse, combinado? Porém, um ponto interessante de observar é que essa base aqui, ela é uma base de registro. Então, toda venda que eu faço, eu registro aqui. Mais uma venda, eu registro. Mais uma venda, eu registro. Mais uma venda, eu registro. E assim vai. Só que isso acaba batendo ali no ponto de dupla contagem. Concorda? Então, se eu for contar aqui, né, a minha pizza vai ter milhares, né, centenas de fatias. Tipo, uma sul, mais uma sul, mais uma sul, mais uma sul. Então, o ideal é eu pegar toda essa sequência de região aqui, em que eu tenho sul, 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 centro-oeste, centro-oeste mais aqui no final, sudeste, sudeste repetido, repetido e assim vai, e pegar uma base auxiliar, retirar toda essa dupla contagem, como a gente fala, né? Pegar uma base auxiliar para que eu possa ter sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste de uma forma única e pesquisar na minha base padrão, na minha base de registros, todo o valor vendido de cada região, beleza? Então, isso é muito importante a gente estar alinhado. O gráfico de pizza, a gente não vai puxar da nossa base principal, beleza? A gente, na maioria das vezes, vai criar uma base auxiliar, justamente para não ter uma dupla contagem, que é exatamente o que a gente vai fazer agora, remover as duplas contagens. Para isso, a gente vai utilizar o recurso de remover duplicadas, beleza? Eu cliquei aqui ó, na célula E2, que é a primeira região que eu tenho, que é a região sul. E eu quero selecionar todo mundo, eu quero copiar, colocar numa coluna ao lado e remover todas as duplas contagens, justamente para que eu fique só com as regiões que a gente já conhece, né? As 5 regiões que eu falei aqui. Então, eu vou clicar aqui nessa célula E2 e o que eu vou fazer? Eu quero chegar lá na última célula da minha base. Na última célula. Só que, repara, a minha base é muito grande, cara. É muito, muito, muito grande. Se eu ficar só rolando com o mouse aqui, o vídeo vai acabar e, cara, a gente nunca vai conseguir finalizar, né? Porque tem muita coisa, muito extenso. Então, para isso que a gente utiliza um atalho do Ctrl. O Ctrl, que é essa tecla aqui do seu teclado, ele permite a gente navegar com facilidade pelas extremidades dos nossos intervalos. Então, se eu estou aqui na região sul e aperto o Ctrl seta, eu fui automaticamente, cara, para a última célula preenchida dentro daquele intervalo. Então, eu apertei Ctrl seta para baixo e vim para a última célula preenchida daquela direção, daquela extremidade. Se eu aperto o Ctrl seta para cima, eu vou para a última célula preenchida dentro daquela direção, daquela extremidade, daquele intervalo. Nesse caso, era a célula que estava escrito região, a célula E1, beleza? E se eu aperto o Shift, que está acima do Ctrl ali no seu teclado, se eu pressiono o Shift e aperto setinha para baixo, 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 repara que ele carrega todas as células e forma um intervalinho ali. Então é exatamente isso que eu vou fazer, pressionando o Ctrl e o Shift, não soltei, estou pressionando, e depois eu vou apertar seta para baixo. Ou seja, ele foi até a última célula preenchida dentro daquele intervalo, e além disso, eu consegui pegar um intervalo de células. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara, justamente para que eu possa colar ao lado e remover os dados duplicados para poder montar a minha base auxiliar, e em cima disso, estruturar o meu gráfico de pizza. Beleza? Para eu poder voltar lá para cima, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma setinha para cima, beleza? Então, voltei aqui para cima. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui, por exemplo, nessa coluna J e eu vou colar, Ctrl V. Repara que eu colei para poder tirar essa área de transferência que está até piscando aqui. Ó. Eu vou apertar o ESC só para poder falar para o Excel, olha, não quero mais copiar ninguém. Já colei em outro lugar, tá de boa. E agora eu tenho toda a base de regiões aqui, ó. Eu tenho, cara, sei lá, deve ter umas 2.000 linhas aqui, né?
de regiões, só que eu não quero dupla contagem. Então, eu vou remover as duplicadas. O que eu vou fazer? Ctrl, Shift, seta para baixo, para eu poder selecionar tudo e falar para o Excel, cara, remove aí todos os dados repetidos. Né? Eu só quero uma informação da Centro-Oeste, uma de Nordeste, uma de Norte, e assim vai. Beleza? Então, com essa base aqui ó, selecionada, como você está vendo, eu vou lá na guia dados. A gente está aqui na página inicial, depois tem a inserir, desenhar, layout da página, fórmulas. Eu clico aqui na guia dados. Depois eu vou aqui em ferramenta de dados. Repara, tem essa barrinha aqui ao lado de texto para a coluna. Ó. Tem aqui, ó, remover duplicadas. Remova as linhas duplicadas de uma planilha, que é exatamente o que a gente quer, né? Dados repetidos de uma forma geral. Eu vou clicar nesse cara e ele já aparece aqui, ó. Remover duplicadas. Para remover duplicados, selecione uma ou mais colunas que contém duplicadas, que é exatamente a coluna J, né? Tem vários dados repetidos ali. Eu vou, com a coluna J aqui já está marcada, já está selecionada, eu vou apertar um OK. Já aparece aqui pra gente, ó, 1994 valores duplicados encontrados e removidos, 5 valores exclusivos restantes. Dei um OK. Depois eu cliquei fora aqui, né? Dou um Ctrl seta para cima, só para poder voltar, né, para a próxima célula preenchida naquela direção. E cara, repara que agora eu já tenho uma basezinha auxiliar com Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Justamente para, como a gente conversou lá no início, não ter dupla contagem, né? Não ter repetição dentro da minha fatia. Combinado? Você tá comigo até aqui? Tá fazendo sentido? Se sim, deixa aqui no comentário. Caio, tô contigo. Vamos que vamos. Já aprendemos a remover duplicadas. Agora, bora fazer a nossa base auxiliar e depois, bora fazer o nosso gráfico. Beleza? Então, vamos que vamos. Maravilha, já temos as nossas regiões separadas aqui. Então, só por capricho, eu vou pegar esse cabeçalho aqui de região. Vou dar um Ctrl C com o mouse mesmo, né? Cliquei aqui, com o teclado dei o Ctrl C. Em cima aqui da região Sul, aqui na coluna J, vou dar um Ctrl V. Só para poder ficar o cabeçalho ali da região. E aqui na coluna K eu vou colocar valor vendido. Beleza? Coloquei valor vendido como o nome daquela coluna. Vou dar um duplo clique aqui entre a K e a J, entre a K e a L, só para poder ajustar o espaçamento da coluna. E é exatamente aqui que eu vou ter a minha base auxiliar. Ou seja, eu vou saber o valor vendido total na região Sul, o valor vendido total na região Centro-Oeste, total na região Sudeste, total na região Norte, total na região Nordeste. Beleza? Show demais. Então, vimos base duplicada, né? Remover duplicadas, construímos a nossa base auxiliar e é aqui que eu vou fazer uma fórmula, justamente para poder saber o valor vendido por região. Qual é essa fórmula? Se eu quero saber o valor vendido por uma determinada região, eu quero somar mediante um critério. Então, eu quero somar, mas não é todo mundo da coluna D. Eu quero somar somente a galera da região Sul. Somente os valores da região Centro-Oeste, somente os valores da região Sudeste, e assim vai. Então, eu quero fazer uma soma condicional, uma soma com um critério. No caso, eu quero fazer um soma C. É exatamente essa operação que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir um igual, soma C, ou seja, igual para falar para o Excel, vou iniciar a minha operação, e depois eu vou escrever soma C, soma SE. Repara que ele já aparece aqui para a gente. E ele já até dá uma colinha aqui, ó. Adicione as células especificadas por um determinado critério ou condição. Achei a fórmula que eu quero fazer, eu aperto o Tab, né? Que é aquela tecla que tem as setinhas assim, ou só está escrito Tab ali no teu teclado. Eu vou apertar Tab e aí entrei dentro da operação que eu quero fazer ali, justamente para saber o valor vendido por região. Uma soma mediante um critério. Belezinha? Repara que ele já pergunta pra gente o intervalo, o critério e o intervalo de soma, que são os 3 argumentos da fórmula soma C. Beleza? Então, qual que é o intervalo? O intervalo é nada mais, nada menos do que a base, né, a coluna, o intervalo de dados em que eu vou procurar o meu critério. Então, por exemplo, aqui nessa célula K2, eu estou fazendo o valor vendido mediante ser da região Sul. Só que primeiro eu tenho que falar para o Excel. Excel, vai lá no intervalo das regiões, de todas as regiões, e pega para mim todo mundo que é da região Sul. Então, vem aqui na coluna E e soma todo mundo que é da região Sul. Então, esse cara é da região Sul, separei. Esse aqui é da região Sul, separei. E assim vai. Então, vou até apagar aqui que eu tinha clicado na coluna E. Eu quero somar essa linha aqui, ó, linha 2, porque é da região Sul. Essa linha aqui, ó, linha 5, porque é da região Sul. Linha 11, porque é da região Sul. E assim vai. Então, primeiro eu tenho que falar para ele o intervalo onde o meu critério está contido. Beleza? Então, vou clicar aqui na coluna E, que é referente às regiões ali da minha análise. Beleza? Depois eu vou colocar um ponto e vírgula e ele já me pergunta critérios.
Ou seja, ele está perguntando para a gente, legal, eu vou lá naquele intervalo, mas você quer que eu separe para eu poder somar quais células dentro daquele intervalo? Mediante qual critério? Tem que ser igual a algo, maior do que algo, e assim vai. Nesse caso, eu quero que seja todo mundo que é igual a sul, igual à região sul, que é a célula J2, por isso eu vou clicar aqui. Por isso que eu fiz a minha base auxiliar. Eu poderia muito bem colocar entre aspas, já que eu vou escrever um texto dentro de uma fórmula, e colocar sul. Eu poderia fazer isso também. Porém, assim não seria tão eficiente, porque senão eu teria que fazer isso na célula de baixo para centro-oeste, depois escrever para sudeste, depois escrever para norte, escrever para nordeste. Então, vou fazer dessa forma só para você poder visualizar, ok? Ponto e vírgula. Intervalo soma é nada mais, nada menos o valor que eu quero somar. Ou seja, eu quero que ele vá lá no intervalo da região, veja todas as regiões que são iguais a sul. Depois disso, eu quero que ele pegue na coluna D, ou seja, no intervalo de soma, né, nessa coluna de valor aqui, e some todo mundo que é região sul. Ou seja, 119,90, sim. 999,90? Não, porque é região centro-oeste. 289,90 é região sudeste, então não quero. 749,90, opa, região sul. Vou somar esse cara também, 119,90 mais 749,90. Região norte, não quero esse valor. Sudeste, não quero. Norte, sudeste, sul, opa, mais 99,90 e assim vai. Fez sentido? Então, por isso, eu vou clicar na coluna D. E aí fica D, dois pontos D, ou seja, toda a coluna D. Legal? Fechei o parênteses e dei um Enter. Repara que eu tenho R$ 77.158,80 vendidos ali naquela região. Beleza? E aí, é como eu falei contigo, eu poderia fazer a fórmula soma C mais uma vez. Dei o tab para entrar, eu poderia selecionar o intervalo da região, depois eu poderia dar um ponto e vírgula, eu poderia escrever centro-oeste e assim vai. Mas aí eu teria que fazer para todas as regiões que a gente tem aqui. E aí iria demorar muito dentro da minha análise. Então, eu vou apagar esse cara aqui. Eu vou entrar nessa operação. Como é que eu entro numa operação? Eu vou utilizar o atalho chamado de F2, que é a tecla F2. Legal? A tecla F2 aqui, ó, no teu teclado. Então, eu vou apertar F2, como se fosse um duplo clique no mouse, para eu poder entrar na fórmula que eu tinha feito. E eu vou clicar aqui, ó, antes desse segundo ponto e vírgula, vou apagar, ó, esse região sul. E vou clicar aqui, ó, em sul, justamente para que quando eu arraste essa fórmula para baixo, esse cursor aqui em vermelho, esse J2, vire J3, depois J4, depois J5, ou seja, vire centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, para que eu não precise ficar entrando em uma, né, escrevendo, e assim vai, ok? Então, dei o Enter, repara aqui, deu o mesmo resultado, né? E quando eu chego aqui no cantinho da fórmula que eu acabei de fazer, eu quero replicar para as células de baixo aqui nesse caso, né? Eu dou um duplo clique, ó, ficou uma cruzinha preta, eu dou um duplo clique e repara que ele já replicou exatamente a mesma operação para as células de baixo. Tá aqui, ó, 90.422, sudeste, 88.003,70 e assim vai. Quando eu dou um F2 aqui na região sudeste, por exemplo, repara que ele está fazendo exatamente a soma que eu pedi. Ou seja, ele está pegando todo mundo que é da região sudeste e depois ele está somando os respectivos valores que são referentes à região sudeste. Show demais? Curtiu a nossa parte da base auxiliar? Tá comigo até aqui? Deixa o comentário, eu quero saber. Eu vou continuar o vídeo se você falar, ó, tô contigo, Caião, vamos que vamos. Beleza? Então, deixa o teu comentário aqui, deixa o teu feedback se a didática tá legal. Bora pro vídeo. Não esquece também que o material tá para download, ok? Depois desse vídeo aqui, quero você praticando tudo que a gente viu nesse vídeo aqui. Belezinha? Então, com a nossa base montada, a última coisa que eu vou fazer, só por capricho, eu vou pegar com o meu mouse agora, zero de problema, vou pressionar aqui nesse 77.158,80 e vou arrastar, ó, até o 23, na verdade é 238.038,90, ou seja, selecionei aquele intervalo, ok? Eu poderia ter feito com o Ctrl e o Shift e a seta. Beleza. Venho aqui no número, né, dentro da página inicial, aqui em geral, né, na guia, na mini guia aqui, número. Clico aqui na setinha e depois eu coloco em formato de moeda, só por capricho mesmo. E agora, chegou a hora, bora inserir o nosso gráfico de pizza. Legal? Primeiro, como é que eu vou fazer? Agora que eu tenho a minha base auxiliar pronta, beleza? Agora que eu tenho a minha base auxiliar pronta, em que eu puxo todas as informações da minha base de registros, por que isso é interessante? Se eu tiver novos registros, por isso que a gente puxou toda a coluna aqui, né? Coluna E, coluna D. Por isso que a gente puxou toda a coluna e não até
a última linha daquela base, porque conforme eu vou fazendo novos registros aqui, a minha fórmula vai puxar esses novos registros. Então, por exemplo, olha só a região sul, 77.158,80. Se eu chego lá no finalzinho e faço um novo registro, por exemplo, vou copiar aqui essa linha 1981 aqui, ó. Peguei esse cara, selecionei, copiei, Ctrl C clássico, né? Clico aqui nessa última linha, nessa última célula aqui e dou um Ctrl V. Ou seja, acabamos de atualizar os valores e aí repara, quando eu volto aqui para cima, eu tenho que teve uma atualização ali bem pequena, mas teve uma atualização, cadê, ó, de 89,90 na região sul. Legal? Então por isso que a gente selecionou a coluna inteira como intervalo da minha fórmula soma C. Beleza? Então agora sim, chegou a hora, bora falar um pouquinho sobre o gráfico de pizza. Agora com a minha base auxiliar montada, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha base inteira com o Ctrl T, de Ctrl tudo. Então com o cursor em alguma célula da minha base auxiliar, eu vou apertar Ctrl T, justamente para eu poder selecionar a minha base inteira. Beleza? Depois eu vou lá na guia, inserir, eu vou lá na guia, inserir, e aí eu vou clicar aqui, ó, tá vendo essa mini página aqui, gráficos, eu vou clicar aqui em gráfico de pizza, olha o formatozinho aqui, ó, inserir gráfico de pizza e tal, eu vou clicar aqui, e olha, ele me dá várias opções, pizza 2D, pizza 3D, rosca, e assim vai. Nesse caso, eu vou clicar aqui na pizza 2D, vou dar um clique nela, e aí já vem o gráfico aqui, ó, no formato clássico do Excel, não tá tão interessante assim, a gente pode trabalhá-lo um pouquinho, pode melhorá-lo um pouquinho, mas acabamos de plotar o gráfico dentro da nossa planilha. Belezinha? Para poder dar o start aqui na edição, caminhando para o final do vídeo. O que a gente vai fazer? Eu vou clicar nesse maisinho, beleza? E vou adicionar o que eu chamo de rótulo de dados, né? O que o Excel chama de rótulo de dados, que são as informações, ok? Tipo, o valor vendido na região sul. Região sul tá aqui, esse foi o valor vendido, 77.248,70. E assim vai, beleza? Seguindo aqui, fazendo mais algumas edições, eu tenho a opção da legenda, ó, quando eu clico aqui nesse maisinho e clico na caixinha, ó, ele tira ou coloca a legenda. Nesse caso ele colocou aqui na posição vertical. Eu posso, passando o mouse aqui, ó, na legenda, clicar na setinha e depois eu posso colocar à direita, parte superior, à esquerda, parte inferior, como estava antes e assim vai. Show? Nesse caso eu vou tirar a legenda, já já eu vou explicar o porquê. Depois eu posso colocar ou tirar o título do meu gráfico, que já já a gente vai mexer. Show demais? O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar no rótulo do dado, né, no rótulo de dados que a gente colocou aqui, que são as informações de cada eixo, com o botão esquerdo do mouse, o botão clássico que você... Mas eu poderia muito bem ter clicado com o botão direito aqui, ó, diretamente no rótulo de dados. E depois eu vou clicar aqui, ó, em formatar rótulo de dados. Eu clico aqui em formatar rótulo de dados. O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu tirei a legenda, né? Então eu vou adicionar o nome da categoria. Olha o que apareceu aqui pra gente, ó. Sul, ponto e vírgula, o valor. Centro-Oeste, ponto e vírgula, o valor. E assim vai. Por isso que eu tirei a legenda, né? Agora a gente não precisa mais da legenda para poder poluir o nosso gráfico ali e tal. Lembrando que o gráfico, quando ele é eficiente, é aquele gráfico que é fácil de você bater o olho e entender o que está acontecendo. Beleza? Depois disso eu vou desmarcar a parte de valor. E eu vou marcar a parte de porcentagem. Lembra que a gente falou que o gráfico de pizza ele é muito usado em informações curtas, né? Poucas informações. E além disso, em termos de porcentagem. Então, é exatamente isso que eu fiz aqui. Nessa parte de separador, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa setinha, ó. E depois eu vou clicar aqui, ó, em nova linha. Não quero vírgula nem ponto e vírgula, eu quero uma nova linha. Justamente para poder ter uma quebra, ó. Olha como é que tá meu rótulo agora, tá? Nordeste, uma nova linha, 36%. Norte, uma nova linha, 26%. Sudeste, uma nova linha, 13%. E assim vai. Belezinha? Além disso, posição do rótulo. Repara que o nosso rótulo está muito dentro ali da fatia da pizza, né? Então eu posso alterar, eu posso colocar no centro, eu posso colocar na extremidade interna, ou na que eu mais gosto, né? Geralmente, essa aqui de extremidade externa. Então ele puxa o rótulo para a extremidade externa ali do gráfico. Então ele já fica ali sempre na frente da respectiva fatia. Ok? E, cara, fica um pouco mais fácil para a gente poder visualizar aqui. Então, inserimos o rótulo de dados. Legal? E agora a gente vai alterar um pouquinho do nosso título. Vou clicar aqui em valor vendido, que é o título. Como eu deixei a guia aqui de edição aberta, ele já aparece algumas opções para mim, mas não vou mexer nela agora, então posso clicar aqui no xzinho. Beleza. Dou um duplo clique aqui agora em valor vendido. Eu vou alterar agora, eu vou colocar valor vendido por... Deixa eu dar um espaço aqui. Por região. Beleza. Valor vendido por região. Show. Agora eu já tenho essa informação.
Além disso, com a caixa do título selecionada de valor vendido por região, então eu posso clicar fora, eu estou selecionando o gráfico. Quando eu clico no título, eu estou selecionando a caixa de texto do título. Se eu clicar 2 vezes na caixa de título do texto, agora eu estou escrevendo. Então, se eu escrever alguma coisa aqui, ó, atuar, repara que eu consigo escrever. Então, atenção quanto à quantidade de cliques, ok? Cliquei uma vez só, estou editando a caixa de texto do título. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em negrito. Show. Só para poder dar um destaque ali, valor vendido por região. E vou fazer a mesma coisa com os rótulos. Então, cliquei uma vez com o botão esquerdo ali em cima de algum rótulo e vou pressionar aqui, ó, no N de negrito. Vou clicar aqui só para poder dar um destaque maior. Belezinha. Outras coisas que eu acho que é bem interessante para a gente poder editar no nosso gráfico de pizza. Cliquei aqui sempre fora, aqui. Eu gosto sempre de clicar um pouco mais para a extremidade, para ele nunca pegar nenhuma seleção, né? Seja o título, seja o rótulo e assim vai. Algumas coisas que eu acho que são bem interessantes. Eu clico aqui no gráfico e aparece a parte de formatar e a parte de design do gráfico, que são guias auxiliares, né? Elas só aparecem quando eu estou com o gráfico selecionado. Eu vou clicar aqui na parte de design do gráfico e eu posso, ó, brincar com esses estilos do gráfico. Se eu passar o meu mouse aqui, ó, só passar, eu não estou clicando. Se eu passar o mouse, ele já me dá várias opções aqui, ó, padrões do Excel. Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, maior, estilos rápidos, ele já até me mostra várias opções aqui. Eu particularmente não curto tanto aqui, ok? Em termos de layout, de design, mas aí vai muito mais de gosto da análise que você quer fazer e assim vai. O Excel já te dá algumas opções padrões, legal? Nesse caso aqui, o que eu vou te mostrar é a parte de cores monocromáticas. Então, ao lado de estilo de gráfico, eu tenho aqui, ó, alterar cores, colorido, monocromático e assim vai. Repara que o monocromático ele me dá múltiplas opções. Show. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse azul, por exemplo, ó, justamente para ele poder ter um tom mais monocromático, um tom mais básico ali. Eu vejo que as empresas hoje estão adotando um estilo muito mais minimalista, beleza? Nas análises, então por isso eu fiz essa seleção. Eu posso, para poder aumentar um pouquinho o tamanho do meu gráfico, chegar aqui no cantinho, ó, pressionar, repara que ficou a setinha nesse formato aqui, uma seta contrária ali a outra, pressionar e aumentar um pouquinho, só para o meu gráfico ficar um pouquinho maior aqui, eu vou chegar ele aqui para a esquerda, beleza? Só para você poder visualizar melhor. E cara, tá feito o nosso gráfico de pizza, em que eu consigo ver o exato percentual de valor vendido por região. Vou até alterar o nosso título aqui para poder ficar 100%. Vou colocar aqui, ó, percentual de valor vendido por região. Show demais? Então aqui eu consigo fazer exatamente essa análise. A gente tem múltiplas funcionalidades dentro do gráfico de pizza e, cara, certamente a gente tem outros vídeos aqui no canal para que você possa explorar e criar os seus próprios gráficos de pizza também, alterando o estilo monocromático, alterando as cores, alterando, por exemplo, a cor só de uma fatia. Se eu clicar aqui em alguma fatia, ó, ele seleciona todas. Se eu clicar de novo em uma determinada fatia, ele seleciona só essa, da região Nordeste. Olha como eu tive várias vendas. E aí, quando eu, com essa fatia só selecionada, clico em página inicial e posso clicar aqui agora no baldinho, na setinha do baldinho de preenchimento, eu posso marcar essa região como a região que a gente teve mais venda, como, por exemplo, um azul mais escuro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, um cinza azulado, um azul bem mais escuro aqui, ó. Repara que aqui eu dou uma ênfase muito maior na região Nordeste e assim vai. Então eu posso fazer múltiplas análises com os meus gráficos aqui. Eu espero muito que você tenha curtido essa aula. Me deixa um feedback aqui sincero. O que você achou da didática dessa aula aqui? Você curtiu? Fez sentido para você? Eu vou posicionar o meu gráfico aqui agora, ó. Deixar ele aqui bem no cantinho, em cima da minha guia auxiliar aqui, ó. E eu vou deixar um dever de casa para você, que eu quero saber se você conseguiu entender o que a gente fez, que é o seguinte: eu quero muito que você faça agora a contagem de vendas, um gráfico de pizza mostrando a contagem de vendas do tipo de venda. Ou seja, eu quero saber quantas vendas foram feitas via site, o percentual vendido via site, o percentual vendido via venda direta, o percentual vendido via loja física e assim vai. O que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou dar uma colinha aqui, ó, vou pegar essa base auxiliar, vou dar um Ctrl C nela e vou colar aqui ao lado, ok? Então, 1, 2, 3 e Ctrl V, colei, vou apagar com o Delete esse soma-se que a gente fez. Nesse caso, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer um Cont+C, correto? Então, eu teria que abrir um igual, Cont.C, ou seja, ao invés de somar, eu quero contabilizar vendas. Então, eu quero contar todas as vendas que foram via site,
todas as vendas que foram via venda direta, via loja física e assim vai. Então, como eu posso fazer isso? Vamos lá. Mas antes de fazer isso, eu teria que fazer o remover duplicadas dessas informações aqui. Eu ainda estou com região aqui. Selecionei, dei um delete, posso colocar aqui, ó, tipo de venda. Ó, vou fazer o remover duplicadas com você, hein? Selecionei aqui, Ctrl Shift seta para baixo, dei um Ctrl C, seta para cima. Agora você já tá craque, né? Eu venho aqui no tipo de venda, que é a base auxiliar, dou um Ctrl V. Ainda com tudo selecionado, eu vou lá em dados, eu vou lá em ferramenta de dados, remover duplicadas, legal? Ele pergunta pra gente se eu quero expandir a seleção para essa coluna de valor vendido. Nesse caso, eu não quero continuar com a seleção atual. Então vou colocar remover duplicadas, somente o tipo de venda. Selecionou todos os dados ali com mais de uma contagem, né, com dupla contagem para cima nesse caso. E deixou aqui, site, venda direta, loja física e aplicativo. Então agora está com você. Aqui eu não quero saber o valor vendido, né? Eu quero saber quantas vendas, né, a quantidade de vendas, no caso, QTD de vendas por canal. Show? Então eu quero que aqui a gente tenha o QTD de vendas por canal, né, a quantidade de vendas por canal. Dei um espaçamento aqui na coluna S. Beleza, e aqui eu quero saber quantas vendas foram feitas via site, quantas vendas foram feitas via venda direta, loja física, aplicativo e assim vai. Então eu vou abrir um igual, conte.c, que agora eu não quero somar, eu quero contar quantas vendas a gente fez. Beleza, então eu vou chegar aqui nesse intervalo, vou apertar ponto e vírgula, o critério é ser site, legal? Fechei e repara que eu tenho 590 vendas feitas via site. Quando eu clico aqui no cantinho, dou um duplo clique, repara que ele já arrasta para baixo. Ficou em formato de moeda, né? Só porque eu puxei a formatação da última tabelinha auxiliar. Venho aqui na página inicial, na guia, número, tiro a moeda e boto para número, beleza? E aí repara que eu tenho 590, 221, 636, 553 ali para aplicativo. Ainda posso tirar essas casas decimais ali, ó. Clicando aqui em cima de número, diminuir casas decimais. Repara que ele já diminui certinho. Fiz a tabela auxiliar até aqui com você. Te dei uma colinha aqui, te dei um bizu, fechou? Agora eu quero que você faça o percentual de vendas por canal. Legal? Então, na primeira a gente calculou o valor vendido por região, sul, centro-oeste, sudeste, norte e tal. E depois que a gente conseguiu o percentual vendido. Aqui a gente calculou a quantidade de vendas por canal e depois, né, fazendo o gráfico, que você vai ver o percentual ali de vendas por canal. Fez sentido? Show demais, curtiu essa aula, me dá um feedback aqui agora sim, caminhando muito para o final da aula. Eu quero muito saber, você gostou dessa aula? Deixa o seu feedback aqui. Pô, Caio, fez sentido, gostei da didática, tá legal. Não esquece também de ver outros vídeos aqui do canal, cara. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, enfim. E, cara, faz o download do material e pratica esse dever de casa aqui, fora tudo que a gente viu nessa aula. Beleza? Espero muito que você tenha curtido essa aula. Todo sucesso do mundo para você e, ó, te vejo na próxima aula. Forte abraço.